Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema novo. É um tema que eu inclusive já estava, só um minutinho. Glex, Jagaf, não pode faltar. É um tema que eu já estava conversando com o mestre bruxo também, um amigo meu, algo que tem sido corriqueiro na minha vida. Eu tenho recebido a visita de entidades, tenho recebido a sintonização de entidades muito diferenciadas, muito estranhas, muito diferentes do comum que se tem. Então eu passei a fazer uma pesquisa e tudo em, em livros, em livros, e em outros meios, conversando com outras pessoas, e acabei recebendo uma missão. São entidades de planos de existência, de realidades de existência muito diversos do nosso, de dimensões muito paralelas, muito próximas e muito distantes ao mesmo tempo. São entidades criadas a partir da energia do caos. Só que, como eu tive uma grande vivência, sou sigilador, sou selador, e todas essas linhas de magia, a própria linha de magia dragoniana, são baseadas no caos. Tantos que nós temos conceitos diferentes do caos. O caos para nós é fonte criadora. O caos para nós é energia pura. O caos para nós é energia não transformada, é energia original. O caos para nós é o que fornece a energia de transformação, a tal energia de transformação que eu falo tanto em todos os vídeos. É vindo do caos. No caos está a energia de transformação. O caos e a ordem entram em equilíbrio quando nós pegamos a energia de transformação e utilizamos ela para algum feito, tá? Então, nisso daí, entidades provindas do próprio caos começaram a fazer contato comigo. Entidades muito estranhas. A primeira entidade que fez foi uma entidade com uma cabeça enorme, com tentáculos como se fosse um polvo. Eu não entendia aquela entidade. Outra parecia um olho que dispersava energias para todos os lados. Eu não entendia essas entidades. Então eu fui pesquisar e acabei achando essas entidades nas obras de alguns autores. H.P. Lovecraft foi o principal deles, tá? Vou falar um pouco sobre ele. Ele foi um americano de família rica, tá? Que criou uma série de livros, de cartas, de manuscritos dedicados à literatura de horror, tá? A literatura de terror, tá? Ele também foi um estudioso. Ele também trabalhou com a magia do caos durante muito tempo. Tanto que aqui eu coloquei no quadro, em 1899, ele criou dois periódicos. Um chamado Scientific Gazette e o outro Rhode Island Journal of Astronomy. Ele era astrônomo, era pesquisador das artes místicas, tá? E era praticante da magia do caos. Através da magia do caos, ele conseguiu fazer contato com entidades extraplanares, tá? Tanto que a obra dele traz muito de aspectos astrológicos, dimensões paralelas, mundos paralelos, planetas paralelos, realidades paralelas. E essas entidades existiam e existem nesses mundos paralelos. Então, continuando a pesquisa, ele lançou em 1923, início de 1924, ele lançou uma obra chamada Call of Cthulhu. Até hoje considerado uma obra de ficção científica, uma obra de terror, algo que não existe. Ele traz muitos dessas entidades, muitas divindades desse plano caótico.
Tanto que uma delas, chamada Akantot, é dada como o criador do universo, tá? Vamos lá. Ele lançou, e esse Call of Cthulhu se tornou alvo de estudos, e junto a um outro pesquisador das artes místicas chamado Smith, não consegui o nome completo do Smith, ele é simplesmente citado como Smith. Eles criaram um tomo de magias, um tomo de encantamentos chamado Eibon. Não tive acesso ainda a esse tomo de encantamentos. Eibon. Tem alguns, nesse livro que eu estudo, tem alguns tomos de encantamentos criados por Lovecraft e outros autores. Eu ainda não os estudei a fundo, mas vou estudar, por isso eu não vou falar especificamente sobre eles. E uma coisa muito interessante que em 1924, um pesquisador chamado Auguste Derlet, pesquisador, escritor, estudante das artes místicas, ele se voltou muito para Cthulhu e começou a pesquisar junto com outros admiradores da teoria de Lovecraft. Então eles criaram o Mitos. Mitos é uma coletânea de mitologia. Mitos se refere à mitologia. E quando falamos em mitologia, a gente se refere a panteão. A gente se refere a divindades maiores, divindades menores e entidades, todas elas interligadas em uma corrente de criação e destruição, de adoração, de cultos e de existência infinita, tá? Então, com a criação do Mitos, a gente vê que a obra de Lovecraft não foi simplesmente uma obra de ficção. Ela realmente tinha um fundamento. E os pesquisadores acharam esse fundamento nas entidades e nas divindades descritas. Tanto que no Mitos não tem só divindades descritas por Lovecraft, mas tem divindades e entidades descritas por outros autores, inclusive por Derlet, tá? O que acontece? Há uma dificuldade muito grande, sempre houve uma dificuldade muito grande em toda a história do Mitos, de sistematizar essas divindades, de sistematizar essas entidades, por elas terem um aspecto caótico muito grande. Então não consegue se definir. Se supõe-se que aquela divindade que eu falei antes seja um criador e as outras sejam divindades provindas dele. Inclusive, Cthulhu não seria uma divindade criadora, seria uma divindade provinda desse primordial, tá? E o que as entidades me falam? É necessário uma mente caótica para compreender o caos. E por isso eu fui contatado por essas entidades, porque eu trabalho com caos o tempo todo. Eu sou, pelo que eu sei da técnica que eu pratico, eu sou o único necromante vivo, e eles me procuraram para poder estudar o que se já tem sobre as entidades e divindades do Mitos, para poder criar um método que ligue esse mundo ao mundo deles, para que eles possam ser evocados, estudados, aprendidos e entendidos de forma mais profunda, tá? Na época de Lovecraft e dos outros autores, eles também foram pedidos para fazer esse tipo de coisa. Só que eles não tinham o recurso que nós temos hoje. Então, eles recorreram à internet deles na época, que eram os livros, os periódicos, as cartas, os escritos. E dessa forma eles conseguiram levar a imagem dessas divindades para as pessoas. Só que no passado, hoje, nós vivemos um preconceito muito grande
contra questões de misticismo, contra questões de magia, de bruxaria, por parte de várias religiões, por parte de vários religiosos. Imagina na década de 1900, 1910, 1920. Imagina o como que essas pessoas não seriam ouvidas, não seriam aceitas, não passariam da porta da rua, de lugar nenhum, se eles contassem essa história da forma que estamos contando. Então o que eles fizeram? Eles transformaram essas divindades e colocaram ela dentro de contos. Criaram lendas. Lendas. Conseguem entender? Lendas. Nós temos muitas lendas aqui no Brasil. Então, através das lendas, através dos contos, através do folclore, através dos romances, eles conseguiram levar um pouco do conhecimento dessas divindades, dessas entidades para as pessoas. Conseguiram inserir essas divindades, essas entidades na mente coletiva, onde não se morre jamais, onde jamais é esquecido. E nesse momento, eles voltam a contatar bruxos e magos, e eu sei que eu não sou o único que recebeu essa incumbência para poder trazê-los à luz dessa existência. Então hoje eu começo uma série de vídeos onde eu vou falar um pouco sobre o mitos. Esse foi um vídeo introdutório sobre o mitos. Vou falar um pouco sobre cada uma das divindades presentes no mitos, tá? E lançaremos depois um estudo complexo. Lançaremos sim um curso. Eu gosto muito de cursos, eu gosto de ensinar o que eu aprendo. É dessa forma que a gente mantém as culturas vivas, é ensinando, é passando de gerações. Então faremos um curso sobre o mitos de Call of Cthulhu. E espero que possa trazer à luz o entendimento e uma nova realidade para as pessoas que se interessarem. Encerro esse vídeo por aqui, pessoal. Agradeço a todos que assistirem. Por favor, deem o joinha, ajudem essa mensagem a passar à frente. Porque as divindades e as entidades a quais nos dedicamos merecem estar na luz da nossa consciência e na consciência coletiva. Até mais. Uma boa terça-feira a todos.